Bom dia, Ribeirão das Neves. Estamos aqui mais uma vez no programa Café Empresarial. Como a gente sempre faz, no início a gente apresenta, né, o Neves Hub. A gente tem 4 programas mensais: o Café Empresarial, o Cidade Sustentável, o Coach para Jovem, e em breve vamos lançar o Ensaio sobre Democracia, que é um programa de política sobre envolve o poder público, discussões da democracia. Muito em breve a gente vai lançar. E na edição de hoje do Café Empresarial, vamos estar falando de um tema excelente e fundamental para Ribeirão das Neves e todas as cidades de um modo geral, que é empreendedorismo como fator de desenvolvimento local. E a característica da nossa cidade ela é muito peculiar nesse aspecto. Então, a gente vai estar aqui discutindo, e hoje eu tenho a ilustre presença do Marcelo Pereira, que nós estudamos junto lá em 1900 Cafunga, né, Marcelo? E temos também o Valber Henrique, né, dali da região do Veneza, um empresário que vai estar com a gente falando aí. Mas eu vou deixar que eles se apresentem, né? Enquanto eles vão se apresentando, a gente vai tomando o nosso café de todo dia. Marcelo, seja bem-vindo a essa edição do Café Empresarial. Se apresente, né, fale da sua colocação aí, né, no seu negócio, da sua empresa, e para a gente poder tocar esse programa hoje, que vai ser sensacional. Oi, Eduardo. Bom dia, meu irmão. Muito obrigado pelo seu convite. Bom dia, Valber. Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu sou o Marcelo Pereira, tá? Eu sou comerciante, trabalho aqui no ramo de captação de imóveis aqui na região do Veneza, do Distrito Veneza. Tem 40 anos de história aqui nessa cidade. Como o Eduardo deixou claro, a gente tem uma vivência de bastante tempo, a gente viu e vê essa cidade crescer demais. Sou muito preocupado com essa questão de desenvolvimento comercial, desenvolvimento pessoal. Sou muito atrelado à questão social, que eu acho que é uma responsabilidade que toda empresa tem que ter, independente do seu segmento. E a gente está aí, tentando fazer essa Ribeirão das Neves uma cidade bem melhor, né? Nós somos aí 400 mil pessoas, então a gente tem que estar melhorando nesse aspecto aí. Beleza? Ô, Valber, né, bom dia, seja bem-vindo aí, né, se apresente para todos aí. Bom dia, Eduardo Carolino. Bom dia, Marcelo Pereira. Bom dia a todos os Neves Hubs. Meu nome é Valber Henrique, eu sou empresário na linha automotiva, peças de fixação e produto químico há mais de 20 anos. E tenho berço em Neves, eu passei boa parte da minha infância, minha juventude em Neves. Minha família toda ainda reside em Neves, então não saio daí, E também sou amigo do Marcelo desde a infância, né, Marcelo? Já há muitos anos, década de 80, 90, a gente esteve sempre junto aí, né, dentro do bairro Veneza. E estou aqui para explanar as ideias a respeito desses tópicos que o Eduardo falou e vamos lá somar, né, conhecimento para todos aí. Ok, então a gente fez uma pauta, né, para falar, porque é um tema muito vasto. Um programa de 30 minutos não é suficiente, né, nem para a gente poder começar. Isso é uma cadeira, isso é uma faculdade, isso é uma grade universitária, né? Então são cursos de pós-graduação, são doutorados, são mestrados, são livros no Brasil e no mundo inteiro que tratam deste assunto. Mas eu trouxe aqui algumas pautas para a gente poder comentar, tá? Então, o primeiro tópico que eu quero pôr para a gente discussão aqui, se tratando de Ribeirão das Neves, que o Neves Hub ele é focado no desenvolvimento da cidade, por isso que chama Neves Hub. O que significa? Centro de controle. Então, nós criamos um centro de controle da cidade que monitora todas as hélices que envolvem a sociedade. Poder público, comunidade, empresários, empreendedores, academias, escolas, a sociedade de um modo geral. Por que a cidade de Ribeirão das Neves não se industrializou no seu ponto de vista, Marcelo? Eduardo, pois bem, vou tentar ser bem sucinto. Inclusive, foi até tópico de uma live sua que eu assisti essa semana, acho que foi até o caso Eugênio Demetrio, que falou sobre isso também. Passa muito por essa questão, sim, política da coisa. A gente não tem como fugir disso. Acho que eu sempre falo isso, comércio e política andam muito juntos, caminham muito juntos. Eu acho que, ao longo dos anos, a cidade ela pecou demais na questão do
do plano diretor, mesmo sabendo que você coordenou alguns planos diretores. O pessoal não preocupou com essa da verticalização, né? Sempre vem essa ideia para a gente que Neves é uma cidade dormitória. Eu discordo disso assim, veementemente hoje. Eu não concordo com isso. Eu acho assim, que nós temos um potencial muito interessante para desenvolver a cidade, né? Basta a gente realmente querer. A gente tem que passar muito pela questão do foco, né? São N coisas que se desenvolveram aqui na cidade, mas parte do princípio da questão agrícola da coisa. Tanto que a penitenciária agrícola de Neves é a primeira, né? Já começaram a vender essa ideia para a gente. Acho que é por isso que a gente não conseguiu ainda até hoje se destacar devido a essa sequência de fatores no tocante à política da coisa. Depender da população, pode ter certeza que a coisa caminha. A gente precisa estar acompanhando essa questão da inovação, tem que estar acompanhando essa questão da digitalização, essa condição. Acho que aqui, eu tenho para mim, Eduardo, a gente aqui de muitos anos, acho que nós já saímos dessa condição de agrícola. E as pessoas para a gente. Não sei se vocês concordam com isso. Valber, e no seu ponto de vista, você como, né, empresário, empreendedor, e conhecendo a cidade aí desde menino, né, e experimentando a vida empresarial, por que a cidade de Rio das Neves não se industrializou? O Valber está ouvindo? Pessoas não têm, os políticos não têm sustentado. Tudo bem aí? Deu uma parada aqui, tá seguindo ok? Pega de novo ótimo, no início sua resposta, porque ela fugiu. Tá bom, tá. Essa questão que o Marcelo falou a respeito do plano diretor, eu concordo muito bem com isso, porque vem de cima, vem dos políticos. É questão de foco. E para a gente ter um parâmetro, vamos lá, Betim é praticamente a mesma distância de Belo Horizonte do que da capital, né, de Minas, do que Neves. É a mesma distância e olha como que ela é industrializada. É questão de foco político mesmo. A questão ter o projeto, a próxima gestão política, enfatizar esse projeto, não ficar com aquele ego de deixar de lado, tentar colocar um outro projeto, ter uma situação de crescimento contínuo que traz benefício para o pessoal. Se tem industrialização, tem renda de emprego e tem geração de impostos também, isso fortalece a cidade. Vou dar um exemplo, outra coisa que passa batido e é referência no Brasil, os presídios. Por que os presídios deram certo, né? E só cada vez que passa, há mais presídios, e não tem nenhuma indústria de peso que venha a gerar muitos empregos. É questão de foco. Exatamente. E é engraçado que eu estava conversando com um grupo de empresários, a gente participa de muita reunião, a gente participa de muitas ações, né? Por causa da faculdade, por causa do MBA, por causa de projetos que a gente tem aqui de ecossistemas de inovação, né? Então, a gente participa de vários grupos e, primeiro que o empresário vê a cidade como cidade do interior. Muitos empresários veem a cidade como cidade do interior. E, ao falar com alguns empresários de instalar em Neves, um virou para mim e falou assim, Eduardo, beleza, BR-040, então eu preciso de 1 milhão de metro quadrado. No plano diretor, tem área que tem esse espaço de 1 milhão de metros quadrados para se instalar uma grande empresa? A Tambasa mesmo queria criar o maior centro de distribuição da América Latina, aqui em Ribeirão das Neves, mas não encontrou um terreno ainda, né, que tem essa capacidade, porque parte está na mão do Estado, parte está na mão do município, mas enfim, é uma discussão longa, complexa, problemática, envolve sim o poder público, por isso que o Neves Hub tem um programa que fala sobre o poder público e sobre política, porque não tem como desvincular, tá? Então vamos para o segundo tópico, que eu acho também muito importante. Eu, quando formei a faculdade, sou bacharel em administração, eu fiz um estudo de Ribeirão das Neves que era o empreendedorismo como fator de desenvolvimento econômico. Foi minha tese, foi a minha conclusão, meu TCC, e interessante que nele
a gente estudou a característica do comércio. E naquele ano, de 2009 para 2010, percebeu-se que do emprego gerado em Ribeirão das Neves, 85% saía do pequeno comércio, tá? Então, como que é a vida do pequeno comércio em Ribeirão das Neves, Marcelo? Já vou te adiantando, Eduardo. Eu vou entrar muito na questão agora recente que a gente viveu, da crise epidêmica, que você deixou bem claro aí, essa questão de mais de 80% aí que gera economia. Né? O comércio aqui, eu volto a dizer de novo, eles insistem em falar o seguinte, nós somos um comércio agrícola, uma cidade agrícola. Se a gente pegar esse exemplo, que eu não concordo, começar a fazer girar o dinheiro dentro do pequeno comércio, porque também, Eduardo, não justifica o comércio, imagino que você vai concordar comigo, que a gente também não tem uma malha viária para atender o grande comércio. Então, se você pegar o pequeno comércio e fazer girar o capital aqui dentro, a gente consegue sobreviver. Sobreviver bem. Porque aqui tem muita gente capaz. O pessoal costuma dizer o seguinte, o pessoal sai daqui de Neves para trabalhar nas capitais, em Belo Horizonte, em outras regiões, e voltar aqui para dormir. Eu discordo que a gente consegue girar aqui e girar bem. E eu, mais que ninguém, de repente você tem acompanhado, o Valber tem acompanhado, eu insisto muito nessa questão comercial, porque eu, particularmente, sei o potencial que o comércio aqui tem. Eu entendo que a gente pode estar um pouco desunido, né? Um pouco desinformado, muito limitado. Eu já comentei isso com o Valber em outras ocasiões, e o Valber pôde comprovar isso, né? O comércio aqui é muito limitado. Nós temos que partir para essa questão, e você mais que ninguém vai concordar novamente comigo, temos que partir para a digitalização da coisa. A internet está empurrando a gente para isso. Então, não tem como, Eduardo, a gente ficar no comércio, vou usar a expressão, você lembra perfeitamente, quitando o seu Zezinho. Não tem como ficar naquilo mais, de levantar a porta e baixar. Não tem como fazer aquilo. Hoje a coisa é o seguinte, se você não se adequa a coisa de consumo, não tem como você ficar vendendo a balinha na esquina, não é assim. Mas hoje nós não temos nem a festa de agosto, porque a festa de agosto era um comércio absurdo na avenida, aí você lembra, para movimentar o comércio. Hoje a festa é restrita dentro do parque, né? Então, assim, a gente tem que estar acompanhando isso. Se não acompanhar, eu entendo o seguinte, que Ribeirão, apesar do tamanho que Ribeirão das Neves e eu falo assim, densidade geográfica mesmo, nós provavelmente seremos engolidos se a gente não se adequar a isso. Essa questão da digitalização. Não tem como ficar agora só. Ô, Valber, e no seu ponto de vista, né, como que vai ser essa vida do comércio, né? Como que vai ser essa realidade no momento em que vivemos, no pleno século XXI? Uma parte interessante que o Marcelo falou, Eduardo, é a questão da tecnologia, né? Essa tecnologia vem para somar, né? Isso ajuda bastante os comerciantes e a questão de empreendedorismo e os desafios que ele tem em Neves é muito grande devido ao suporte. A gente tem a demanda. Quem sustenta esses 80% de empregados dentro de Ribeirão das Neves é realmente os comerciantes. Então, tem que ter um suporte mais adequado para eles, tem que ter empresas, eu vou citar uma aqui que é de grande porte, o Sebrae, né, para dar suporte a esses pequenos empreendedores, para que eles não abram e fechem portas assim, de imediato, tem uma vida durável, isso vai estar dando geração de emprego, e que eles se profissionalizem, porque, na maioria das vezes, o empreendedorismo é aquilo, eles já vêm como desafio de fazer alguma coisa dar certo. E é tanta energia e tanta vontade de fazer as coisas darem certo que só mesmo o governo com falta de suporte para derrubá-los. Tá? Tem que ter mesmo ferramentas, suporte, para eles vencerem. Isso traz do poder público. Se eles mal têm dinheiro para sustentar pagamento de impostos empregados, imagina só eles ficarem trazendo mais ferramentas e mais investimento logo no início. Então, eles têm que ter o suporte aí do governo, tem que ter pessoas especializadas, entidades formadas em pontos estratégicos dentro de Neves para dar suporte para esses pequenos comerciantes. Demanda tem, coragem o pessoal tem, geração de emprego haverá, e geração de impostos também
terão que aí a cidade fica mais sólida, fica mais rica e pode reverter tudo isso na sociedade. Isso você faz eu refletir em relação de que uma força-tarefa conjunta, uma parceria, porque é engraçado. Para uma empresa grande vir, isso foi comentado numa live nossa essa semana, sobre emprego e renda, uma empresa grande vir, eles estão querendo oferecer 5, 10, 15 anos de isenção para se instalar, o espaço para se instalar. O comerciante, o pequeno empreendedor não tem. Abre a porta hoje, já tem que arcar com alvará, já tem que arcar com tudo, já tem que arcar com aquele todo problema. Como você vê isso? Pois é, Eduardo. E outra coisa, a empresa tem essa isenção, né? Às vezes ganha o terreno, tem todo esse suporte, por que não fortalece o comerciante local que gera 80% dos empregos? Né? Por que não isenção, não dá nada de graça, mas suporte mesmo para ele se profissionalizar? Por que não? Né? Por que não direciona ele para ele ter uma solidez no seu empreendimento? Né? Precisa disso. A empresa grande tem tudo isso. Empresas que vêm de fora, de outros países, se instalam aqui com uma facilidade gigante, com carência, com esses benefícios todos que você citou, e não geram tanto emprego. Às vezes já vem com maquinário robótico, já vem diminuindo o quantitativo de emprego, e os que estão aqui, com certeza, ficam muito mais baratos que no país de origem deles. Não discriminando, não falando que isso é viável sim, tá? As empresas virem e se instalarem, mas é necessário, extremamente necessário, por conta da geração de emprego, dar suporte para esses empreendedores e esses guerreiros que tem no mercado aí de Ribeirão das Neves. Exatamente. Eu acompanhei, eu trabalho, né, na cidade há muito tempo, já participei da gestão pública, e eu vi já algumas questões. Foi criada a Sala Mineira do Empreendedor, que tem uma ideia boa, porém a execução não é satisfatória. Tem a própria CDL na cidade, a Associação Comercial, mas ainda falta uma sinergia. Ainda falta esse ecossistema funcionar de forma que vai realmente facilitar a vida. Porque eu fiz uma análise recentemente, Valber, sobre a pandemia e o comércio. Você concorda comigo que o comércio de bairro, a sua loja de peças, aquela loja de roupa, aquela papelaria, ela não causa aglomeração, a não ser em datas especiais? Concordo plenamente. E todo o protocolo que o Ministério da Saúde exige é muito fácil de ser aplicado nesses pequenos comércios. Né? Você pode analisar que no bairro, você não tem que ficar pegando transporte coletivo. É muito pequeno essa demanda. Então, você consegue ir com seu carro próprio, até mesmo a pé, numa área comercial do bairro, com todo o protocolo, todo o cuidado, minimizar esse impacto de contágio que é exigido hoje. Isso é muito mais fácil para um pequeno comerciante. Eu fiz muito estudo sobre isso, porque a gente que está, né, a gente que é consultor, a gente que trabalha com empresas, a gente que trabalha na administração, da gestão pública, da gestão privada, quem causa aglomeração? Supermercado, padaria, sacolão, açougue. Esses funcionaram o tempo todo. O tempo todo. Eles são essenciais. É verdade. Isso a gente encontrou, assim, em qualquer supermercado, até mesmo de frente de casa, eu já encontro isso, aglomeração, que as pessoas não conseguem manter. Mas, com disciplina, os pequenos comércios que detêm aí, se você tirar esses aí, detém mais de 90% dos comércios dentro do bairro ou da cidade, eles conseguem minimizar esse tipo, orientar os seus consumidores a não ter aglomeração. É fácil para eles. A gente hoje tem aqui em Neves a Escola Técnica IFMG, né, que é um instituto federal muito importante de desenvolvimento. E também a gente tem a Escola Técnica das Meninos, tem algumas outras escolas técnicas privadas, né, algumas faculdades virtuais, mas você comentou lá no início sobre fomentar essa prática empreendedora, fomentar, educar as pessoas. Como você acha que nós vamos conseguir solucionar isso para essa próxima geração estar pronta? Porque eu ao longo dos anos, né, eu sou professor também, então eu vi que o método conteudista, a galera hoje, a geração de hoje, não está muito
afim desse conteúdo, aquele monte de conteúdo que na prática não se faz. Como que a gente vai conseguir solucionar essa curva, esse problema, Valber, no seu ponto de vista? Isso vem, é algo que a gente já faz todo dia, mas não é enfatizado. É algo que se deveria fazer desde da infância, na escola. É extremamente essencial que isso venha desde a escola, desde o primeiro ano. Quer saber empreender, somar alguma coisa, fazer render, matérias que tornam a criança empreendedora, que ela tenha essa visão de forma lúdica e de forma didática, assim, que for evoluindo na escola. Mas isso tem que vir de escola, isso tem que vir dos pais também dentro de casa. Geralmente acontece o contrário, devido à cultura do nosso Brasil, a criança leva para dentro de casa a consciência de algum conhecimento que ela teve dentro da escola. Então, é necessário que as escolas, tanto pública, municipal, as particulares, estão começando isso tem de pouco tempo, né? De forma sutil. Essas escolas muito mais caras, que já existem no mercado, elas já têm esse implantado, por isso que o pessoal sai na frente na hora de se tratar de empresário, de empreendedorismo, de investimento. Então, é extremamente necessário que as escolas apoiem isso. E quanto aos comerciantes, que criem entidades dentro da sociedade, dentro do comércio, e principalmente local. Vamos colocar o Veneza como exemplo, que tem uma entidade que pegue esse setor, 040, esses bairros que cercam o Veneza aí, que dê suporte para os comerciantes de esclarecimento de forma técnica, porque eu vou te dar um exemplo, Eduardo. Quando eu abri minha empresa, eu fui no Sebrae, eu não tinha dinheiro para fazer curso, e lá eu ganhei uma apostila do curso. Essa apostila abriu uma luz, abriu uma facilidade na minha vida empreendedora no início, que se não fosse ela, provavelmente eu passaria por percalços muito mais difíceis que eu passei. Então, ela facilitou muito minha vida. Então, conhecimento desde o início na escola, desde a infância, né? E cursos técnicos, igual vocês estão aí com esse suporte aí, isso é fundamental. E uma entidade dentro da região para dar suporte aos comerciantes. Você falando isso, né? E a gente fica muito feliz, porque o Neves Hub é uma incubadora de negócios. Ela é um ecossistema para isso. Então, a gente tem equipe, a gente tem um pessoal. Com a pandemia, a gente não montou a sede, não montou o escritório, mas a gente tem um núcleo onde a gente tem esse suporte justamente para isso. E é bom você tocar nesse ponto, porque corrobora com esse programa, corrobora com a nossa missão, corrobora com os nossos objetivos, né? E a gente está trabalhando aí. A gente tem a parceria, né? Essa empresa aqui, que é a minha, que é a Santos e Lima Consultoria, o Neves Hub. Então, são um grupo, né, que está ali o tempo todo fazendo isso aí. E quando se fala de educação, eu sou pai, né? Lembro de uma história aqui, rapidinho, a minha filha, com 4 anos, queria um biscoito. Aí eu abri o armário, tinha vários biscoitos, mas tem muito biscoito aqui. Não, pai, mas o que eu quero não está aqui. Eu falei assim, minha filha, beleza. Então, você vai fazer um desenho bem bonito, colore, vai lá no seu avô e venda o seu desenho para ele, combine com ele, para que você, então, possa comigo lá no supermercado comprar. Só que eu fui rapidinho, enquanto ela desenhava, e combinei com o meu pai para endurecer o jogo. Ó, pai, endurece o jogo aí, não dá mole, não. E aí ela voltou triste, pai, meu avô não tem dinheiro, meu avô não pode comprar agora. E aí falei assim, vai no seu vizinho, vai no seu tio ali. E já tinha combinado com todos. Então, no final das contas, ela veio chorando, porque todos deram negativa, mas eu tinha pedido isso. E eu fui, comprei o desenho dela, fomos no supermercado e compramos um biscoito. Para quê? Para falar isso que você falou. E eu quero tocar nesse assunto aqui, aproveitando essa deixa sua, sobre educação financeira. O Brasil é um país que não se tem educação financeira, né? Hoje a gente tem 85% da população consumista, trabalha para pagar a conta, né? E não se programa para o futuro, né? E você comentando isso, veio um flashback na minha cabeça aqui, um monte de história, né? Essa questão da educação financeira, como que nós vamos superar essa fase?
Pois é, a tecnologia está aí para, igual você falou, né? Ela está disponível para todo mundo, mas ela não ajuda tanto assim se ela não for bem orientada, né? Volto a dizer que isso vem mesmo de dentro de casa e das escolas, não tem como você fugir disso. Eu, citando o que você acabou de falar aí, eu também fiz uma dinâmica com o meu menino, ele tem 11 anos, ele ganhou R$ 70, e a gente fez uma dinâmica de rendimento do valor que ele ganhou, e ele já acumula hoje R$ 200. Então, a educação financeira parte disso. E ela é extremamente fundamental, ela é essencial para a vida de qualquer indivíduo, imagine só para o empresário, para o empreendedor. Então, há de se ter prioridade máxima nisso, há de se enfatizar, tanto dentro de casa quanto nas escolas, para não virar refém do mercado, porque existem muitas estratégias no mercado para consumo, e nós somos um país capitalista, consumidor, e isso são armadilhas onde que a pessoa não tiver uma estratégia financeira, ela acaba se endividando e ficando aí a refém de todos esses percalços que existem. São ferramentas que as empresas usam, e a gente não pode cair assim com facilidade devido à situação financeira que cada um carrega a sua. E é interessante, Valber, que a gente tem no podcast, né? Eu tenho um podcast chamado Papo Divergente, e lá tem um programa que chama Fica a Dica. E ele fala sobre educação financeira e toca nesses pontos. Porque no estudo, quando eu estava fazendo estudo aqui em Neves dos comércios, dos pequenos empresários, dos empreendedores, boa parte não tem controles gerenciais básicos dos seus negócios. Sim. O estoque é aleatório, o controle financeiro é aleatório, né? A precificação ela não tem assim uma base científica, técnica por trás da formação de preço. E, inclusive, eu quero tocar nesse ponto para você que eu recebi aí no bairro San Marino, eu falando sempre de comprar, eu sempre tenho uma campanha, nós do Neves Hub temos uma campanha de compre do seu vizinho, compre do comércio do seu bairro. E alguém me mandou, Eduardo, você fala para comprar no comércio do bairro. Mas eu fui lá, o cara superfaturou o pacote de arroz, como é que eu vou fazer? Mas conta pra gente como que o comerciante local poderia melhorar essa questão para evitar esse problema de ter um péssimo atendimento local e um preço fora da realidade. Pois é, tá vendo como que uma entidade pode ajudar um comerciante desse? Eu tenho essa política dentro de mim de fortalecer o comércio local. Bem local mesmo, o melhor, porque eles estão ali para nos servir. Isso também, eles se sustentam e gera geração de emprego. Isso a gente tem que dar a dica, tem que falar para ele que o vizinho está com os valores mais competitivos, para ele fazer uma análise. E essa análise, ele pode ir muito mais longe, que, de repente, o custo financeiro dele, o custo do negócio dele está tão alto que ele tem que maximizar a margem dele. E isso deixa ele fora do mercado, onde que vai levá-lo a quebrar. Então, ele precisa mesmo de um suporte financeiro, onde que essa entidade ou um profissional capacitado possa aí fazer uma orientação, onde que está tendo os gargalos, onde que está escorrendo os valores, onde que está escorrendo os valores entre os dedos. Pega para mim essa opção, ele coloca o valor ele aumenta a mercadoria dele para que ele o deixa fora do mercado. Então, é necessário uma pessoa especializada na área financeira para ajudar esse comerciante. Não, é impressionante, né? A gente vê que tem como. Eu lembro de uma história que eu estava dando consultoria para uma telemarmitex. A pessoa queria montar restaurante, mas eu falei assim, olha, a estrutura é muito grande, ela cozinhava bem, ela vinha de 20 anos de cozinhar para um grande hospital, né, o Mater Dei, e ela falou assim, Eduardo, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero abrir um restaurante. Eu falei assim, olha, os custos é muito grande. Começa com o telemarmitex, depois você passa. Aí, começamos a instalar, começamos a fazer todo o processo. De repente, ela estava com dificuldade de comprar. Eu falei assim, deixa eu ver como é que você está comprando. A gente fez um esquema de compra, ela economizou R$800 por semana em compra. Ela estava comprando errado. Então, não tinha margem de lucro, não tinha margem para o seu negócio. Então, às vezes, acontece muito isso. E, Valber, a gente já está... O Marcelo está com pequena dificuldade de conexão.
Deixa eu ver se... Tá tudo ok agora, Marcelo? Deixa eu ver aqui se ele... Deu certo, tá me vendo aí? Deu certo aí, brother? Deu certo, Marcelo. Deus né? é Você... mais. Deus, Tá, tal de você AVT aqui que eu vou lá com o seu negócio, sou canseiro. Ó. Mas tá bom. Aí, A gente já está indo para o final, Marcelo. Eu vou deixar a última pergunta aqui para você. Né? A gente já está aí há 29 minutos de live. A gente sempre gosta de manter os 30 minutos. Né? Desde já eu quero agradecer o Valber. O assunto é muito extenso, né, Valber? A gente poderia ficar aqui horas e horas contando. Né? É verdade. A gente consegue fazer até uma consultoria para o pessoal via online, dependendo do negócio dele, da transparência dos números, a gente consegue, mas que é gostoso, é gostoso estar ajudando o pessoal. Exatamente. Então, vamos aqui no quarto tópico, Marcelo, né, que é o último. Né? O empreendedorismo é a grande mola de desenvolvimento de Ribeirão das Neves, de todas as cidades, mas vamos focar aqui em Ribeirão das Neves. O empreendedorismo é a grande mola de desenvolvimento? Qual que é o seu ponto de vista nesse ponto aí, Marcelo? Eduardo, tranquilo, meu irmão. Eu penso o seguinte, até comentei isso com algumas pessoas. Essa crise agora que a gente teve dissolveu muito a questão dos grandes comércios aqui na cidade, não só na cidade, como no Brasil todo. Vamos falar especificamente daqui. Atingiu muita gente grande e, consequentemente, pequena. E eu insisto muito, eu penso, andei até comentando isso algumas vezes, que agora é a hora da pessoa demonstrar a veia empreendedora mesmo, acreditar que pode fazer. Acho que agora é a hora. Acho que agora a gente não tem desculpa mais. E essa questão tem que passar para dar muito certo pela educação. Sabe? Tem que passar pela questão da educação. E quando eu falo educação, é pela educação primária mesmo, pelas criancinhas. Introduzir a questão empreendedora nas escolas, né? Começar a introduzir essa matéria com as crianças, visando essa questão do empreendedorismo, como é que desenvolve, toda a sequência que se tem para se empreender. Isso tem que começar a ser implantado agora. Obviamente, o que eu posso estar te falando, assim, mas justamente educação, e eu vou no ponto que o Valber falou aí, é a questão da educação privada. A educação privada, isso funciona pouco, né? E na questão estadual, né? Na questão pública, essa questão de empreendedorismo não é introduzida. Então, isso tem que estar sendo feito para a coisa caminhar. Porque agora, se a gente não fizer isso, se você não ensinar as crianças, como é que vai ser a questão do empreendedorismo agora? A gente fala muito repara, a gente fala em inovação. Você tem que inovar, você tem que se adequar. Mas se adequar depois de você já estar com uma certa idade, né? Então, essa coisa tem que ser todo um processo, vender desde pequeno, para chegar hoje e fazer um negócio diferente, porque vai muito de encontro também a questão da sustentabilidade, você melhor que ninguém sabe disso, o empreendedorismo bate de frente com isso assim, ó, a questão da sustentabilidade, a questão do social, isso é importante demais frisar isso, muito importante, inclusive, você sabe que já tem um projeto, o projeto Lê Transforma vai nesse sentido. Eu sou muito preocupado com essa coisa da pessoa estar lendo, estar se instruindo, procurando se diversificar para a coisa começar a caminhar. Então, quer dizer, o empreendedorismo, ele não é assim, ó, você já chegou aos seus 40, 50, 30 anos, você tem que... Não é isso. Acho que para funcionar bacana, para ter uma mola, para a cidade desenvolver, tinha que enviar, no nosso caso, as escolas municipais introduzem o empreendedorismo para as crianças. Vai trabalhando isso nesse sentido, Obviamente, isso é tão fato, até isso é até bíblico, né? Mostra para as crianças o caminho que devem andar, que não vai se desviar deles, isso é fato. Se a gente fizer isso, você pode ter certeza que a coisa anda assim, ó, astronomicamente, meu irmão. O Valber tocou bem nisso, né, Valber? Sobre essa questão. E, Valber, para a gente poder fechar, né, dá a sua palavra, mensagem final aí para o comerciante local em Ribeirão das Neves, o comerciante, de modo geral, o empreendedor e até mesmo os pais, que a gente já falou bastante sobre isso aí, e a gente vai voltar a ter um outro programa desse aí, tá? Porque o papo foi muito bom. Bacana, eu agradeço demais. De imediato, eu quero agradecer o convite, agradecer o Marcelo Pereira, que está aí dando essa força para o pessoal aí, né? Eduardo, agradecer e saber que Neves Hub tem essa extensão enorme, me deixa muito satisfeito, isso aí dá um suporte mesmo para o empreendedorismo. E quero falar para os empreendedores e comerciantes que, apesar de tudo, nós somos brasileiros e a gente não desiste nunca. Então, força sempre e sempre busquem conhecimento e forma de melhorar o seu negócio.
tá? Não deixe que... Empreendedor é aquela pessoa que não fica... Ela é inquieta, ela quer sempre atingir os objetivos, metas, e busquem sempre ferramentas para minimizar o custo, que na atualidade é o que a gente mais precisa para sobreviver. Um abraço a todos e muito obrigado, Eduardo. Ô, Valber, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado. A gente é parceiro aí já de longa data. Eu que agradeço, meu irmão. Aí, e o Neves Hub está aí, então você que é empresário, você que é comerciante, você que é empreendedor e quer participar de uma edição do Café Empresarial, é só mandar mensagem para a gente no privado, tem o número do WhatsApp lá na página do Neves Hub, então você pode mandar tanto no Instagram, no direct, quanto no Facebook, meu telefone pessoal também está aí nas redes sociais, não tem problema, pode mandar, e é um prazer para a gente compartilhar com vocês conhecimento, conteúdo, né? Essa coisa de realmente dar o apoio, dar o suporte. Estamos aqui para isso. Valber, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado. E agradecer a todos que participaram. Tivemos aí o fluxo. Esse programa fica gravado, ele vira podcast, já vai estar disponível em todas as plataformas para vocês. E um forte abraço e até breve. Obrigado, meu irmão. Fique em paz. Um abraço a todos. Até mais. Abração.